gente vai trazer uma imagem para vocês. Olha o que vocês estão vendo ao vivo, a chegada à Terra da cápsula Soyuz, a cápsula russa, que está trazendo para a Terra de volta 3 astronautas, na verdade, um astronauta e 2 cosmonautas, né, russos e um americano, um astronauta americano, que estavam na Estação Espacial Internacional. Então, a chegada deles foi muito especulada, como é que se daria essa volta do americano. A NASA atualmente faz mais de 10 anos, gente, que a NASA acaba alugando espaço nas aeronaves, né, nos foguetes, nas cápsulas russas. E agora, com a SpaceX entrando no mercado, isso muda. Tem até um entendimento de que os russos também vão de carona com os americanos. Mas, enfim, eles estão voltando, vão descer no Cazaquistão, então, a expectativa é que a cápsula com o paraquedas caia no território do Cazaquistão, onde tradicionalmente esse pouso é feito. E a partir daí, eles vão ser separados, os astronautas, os russos devem seguir viagem e o americano vai ter a expectativa de que pegue um avião. Não tem nenhuma mudança nessa praxe, né? Pega um avião e vai para os Estados Unidos, não deve ter nenhuma escala em nenhum lugar, tá? Então, o americano, que é o astronauta Mark Van der Hey, estava desde abril na estação, desde 2021, desculpe, gente, na estação internacional, espacial internacional, conseguiu, portanto, voltar agora. Essa discussão da tensão da guerra da Ucrânia entre americanos e russos acabou tendo um reflexo nas questões espaciais, justamente por causa desses protocolos, esses entendimentos que hoje, né, hoje os americanos têm com os russos. No passado a gente viu a corrida internacional, a corrida espacial que levou o homem à Lua, né, toda aquela discussão na época, quem que ia chegar antes, quem que voou antes, Yuri Gagarin. Depois teve a cachorrinha, antes teve a cachorrinha, né, Laika, então tinha essa disputa entre os dois, e depois a cooperação. E aí a discussão se essa cooperação se manteria, né, se vai se manter por causa das declarações recentes do próprio presidente Biden em relação a Putin, e o próprio Putin reclamando das sanções defendidas e impostas pelos americanos por causa da invasão da Ucrânia. Então a gente vê aí as imagens deles chegando, saiu tudo como o esperado, os 3 voltando juntos para a Terra, depois de um tempo na Estação Espacial Internacional, em órbita. Essa cápsula é a Soyuz MS-19, que faz esse pouso assim, essa aterrissagem assim com o paraquedas, como a gente costuma ver, inclusive nos filmes, né? Vamos trazer o Otávio aqui de volta para conversar com ele, Otávio, porque eu sempre falo aqui no Em Ponto, eu tenho medo de ponte aérea, né? Não teria coragem nunca de fazer uma dessas viagens internacionais e principalmente essa volta que deve ser muito aflitiva nessa cápsula. Queria um pouco te ouvir sobre isso e ouvir também sobre essa cooperação, né, que os americanos e os russos passaram a ter nessa área e o medo de que a tensão entre os 2 países, olha o helicóptero aí se aproximando, acho que para acompanhar, né, se vai dar tudo certo no pouso mesmo. Deve estar ótimo o clima dentro da cápsula. Deve estar uma delícia lá. Chegou, Júlia. Pousou, Otávio. Pousou, chegou, aterrissou a cápsula Soyuz com os 2 cosmonautas russos e o astronauta americano. E como o Otávio dizia, climão. Será que está climão? Acho que não. Acho que os caras estão lá um tempão juntos. Deve estar tudo certo. Não, a gente nem sabe se eles recebem notícias, né, da Terra, né, para saber. Também, se não sabe, vão tomar um susto, né, de repente. Mas eu fico pensando, Júlia, ali, os 2 russos olhando para o americano está em desvantagem na cápsula, então é melhor não puxar assunto, não. Se eles estão sabendo dessa história da Ucrânia, é melhor não puxar assunto, não. E a cápsula, digamos, pelo menos o que a gente vê nos filmes, tá? Ou mesmo aqui em São Paulo teve uma exposição há um certo tempo sobre a Lua, que tinha a reprodução das cápsulas e tudo mais, é bem apertadinho o negócio, né? Então tem que estar num clima amistoso entre eles. Ali o helicóptero chegando e agora, como eu disse para vocês, os cosmonautas russos seguem para a Rússia e a NASA afirmou que a tendência é seguir mesmo a praxe,
tem já um avião esperando o astronauta americano para levá-lo de volta. Otávio Guedes, vamos então voltar de volta. O que você quer falar? Se sair alguém correndo dali, a gente vê que o clima não estava bom, não, porque eles estavam discutindo Ucrânia, mas se... Vai sair um empurrando o outro, né? Não, tá tudo certo. Só lembrando vocês que eles foram para a Estação Espacial Internacional antes mesmo de começar a invasão da Ucrânia, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, evidentemente, eles recebem imagem, eles postam, inclusive, tem astronauta que posta, tem um deles que eu sigo nas redes sociais que vai postando imagens da Terra e tudo mais. Júlia, eu estou brincando assim, mas é uma imagem simbólica do mundo que ameaça não existir mais, porque década de 60 havia aquela corrida entre União Soviética e Estados Unidos para conquistar o espaço, saber quem mandava, o primeiro astronauta, né? Até o primeiro cachorro para o espaço, eles disputavam, que isso era uma tremenda propaganda para os dois blocos, para os dois polos. E aí você vê nessa fase de globalização, né, de que somos, na verdade, um planeta sem muros, Estados Unidos e russos colaborando numa corrida espacial que já foi alvo de disputa. E agora a gente aqui falando do mal-estar do americano com o russo na cápsula, quer dizer... Voltamos mesmo, do meu ponto de vista, regredimos, né? Porque diante ali da situação, acho difícil a nova missão Estados Unidos e Rússia, infelizmente, né? Então a gente, de certa maneira, volta ali meio década de 50, década de 60, né? É um retrocesso se isso acontecer mesmo, né, Otávio? Um dos grandes disputas, né, da Guerra Fria mesmo, uma das grandes disputas da Guerra Fria mesmo era essa, a corrida espacial além da área cultural também, mas a disputa espacial entre os americanos e os russos. E essa visão talvez do passado, que você bem coloca, de união, né, cooperação entre os dois, o americano voltando na cápsula russa para a Terra. É isso, Otávio Guedes. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse pouso simbólico e histórico também.